Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o waifuísmo involuntário. E o que é isso? Como o próprio nome já diz, o waifuísmo involuntário é aquele onde a pessoa vai desenvolvendo um afeto, uma ligação, uma conexão romântica com uma personagem 2D sem ela ter ciência disso, ou sem ela querer que isso aconteça. É um processo que simplesmente ocorre, e muitas vezes sem a consciência da própria pessoa que está passando por isso. Então, de certa maneira, é um processo muito natural, muito orgânico, e há muitos motivos que levam a pessoa a não querer que isso aconteça. Um desses motivos é que ela não quer substituir ou competir com relações reais, relações 3D. Outro motivo é que a pessoa se sente talvez anormal, porque ela não compreende que uma relação 2D também é uma forma válida de relacionamento. E também tem um motivo social, de que a pessoa não quer ser vista como alguém estranha, alguém fora do padrão daquilo que a sociedade considera como sendo normal, como sendo aceitável. Esses foram 3 motivos que eu pude enxergar para uma pessoa não querer ser o waifuísta, mesmo isso acontecendo com ela. Mas há diversos outros motivos e cada um é muito particular de indivíduo para indivíduo. O ponto central é que o waifuísmo involuntário tem muita semelhança com o processo natural de se apaixonar por uma pessoa 2D ou 3D, pois não é algo que você escolhe. Ninguém escolhe por quem vai se apaixonar. Isso simplesmente acontece. E não adianta tentar lutar contra aquilo que seu coração deseja. Você pode até não se envolver com essa pessoa, seja 2D ou 3D, mas você ainda vai ter sentimentos por ela. E isso é muito complicado para algumas pessoas, porque elas não sabem lidar com isso. E eu vou além. Eu digo que o waifuísmo involuntário é, na verdade, uma fase do waifuísmo tradicional mesmo. Porque a gente não escolheu nossas waifus. É muito raro na comunidade ver alguém que escolheu de maneira intencional ter uma waifu e leva essa relação a sério. Porque, como eu disse anteriormente, a gente não escolhe por quem se apaixona. E eu já disse em um vídeo anterior que é o waifu que escolhe a gente, e não o contrário. Então, o waifuísmo involuntário, ele só se torna um problema quando a pessoa se nega a vivenciar esses sentimentos. E eu não estou dizendo aqui que caso você esteja passando por isso, você deve se tornar um waifuísta. Aí é outra questão, que tem outras escolhas, outro processo. Mas é fundamental você ter a clareza de que você tem a escolha de continuar alimentando essa paixão, esse amor, ou você pode simplesmente ignorá-la até o momento que ela passe, né? E eu falo que o waifuísmo involuntário é uma fase natural do processo de se transformar num waifuísta, pois foi isso que aconteceu comigo. Eu vou dar meu exemplo aqui. Quando eu estava por volta dos meus 13 anos, lá em 2008, eu comecei a sentir atração por uma personagem em 2D, a Emma Ai, do anime Hellgirl. E naquela época, eu não tinha muita noção do que se passava dentro de mim, pois eu era um adolescente, eu estava entrando na adolescência, foi um período muito confuso, e também não havia tanta informação sobre waifuísmo, sobre fictossexualidade. Então, imaginem a confusão pela qual eu passei ao perceber que eu estava sentindo atração afetiva, romântica, por uma personagem fictícia, que não existe no mundo real. Além do que, não haviam pessoas para quais eu pudesse compartilhar o que eu estava passando. Como é que você chega para alguém em 2008 e fala que você se apaixonou por uma personagem 2D? Principalmente quando você está se tornando um adolescente, logo depois vai entrar na fase adulta. Isso geralmente é coisa mais de criança, uma coisa mais infantil, uma paixonite infantil. Mas para mim era muito sério. Então, naturalmente, o que eu fiz foi cometer um dos maiores erros que um waifuísta pode cometer, que é procurar em uma pessoa 3D, uma pessoa real, aquilo que só uma waifu, uma pessoa 2D, poderia me oferecer. Isso inevitavelmente acaba em confusão, acaba em decepção, frustração,
pois o mundo 3D, ele não oferece as mesmas coisas que o mundo 2D pode oferecer. E o contrário também é verdade. De qualquer maneira, foi um período muito nebuloso para mim, que ainda não sabia muito sobre o relacionamento, sobre a própria identidade e principalmente sobre esses fenômenos sociais que hoje em dia são muito comuns e que há muito mais informações, principalmente na internet, do que antigamente. Então eu já fui um waifuísta involuntário, porque eu não escolhi isso para mim. Foi algo que simplesmente aconteceu, mas conforme o tempo foi passando, foram chegando novas informações e principalmente eu fui amadurecendo, me conhecendo e respeitando aquilo que eu sinto. Eu vejo que foi talvez uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida, pois ela me permitiu, além de ter um centro de identidade, vivenciar emoções que não seriam possíveis fora do waifuísmo. Por isso eu digo que o waifuísmo involuntário é uma fase do waifuísmo tradicional. Mas voltando àquilo que eu disse anteriormente, isso não quer dizer que você vai se tornar um waifuísta ou que esse seja o tipo de relacionamento que você procure na sua vida, mas é uma fase que pode sim terminar no waifuísmo ou simplesmente passar. Então, caso você esteja passando por isso e esteja confuso, não tenha apreensão, vivencie esse momento, deixe ele existir e que, independente do caminho que você escolha ou se esse sentimento passar, é uma vivência que vai agregar na sua vida e vai fazer parte do seu processo de amadurecimento. E aqui no canal tem muita informação sobre o waifuísmo, também tem o blog do Kelono Shinobi, o waifuísmo oficial. Tem um grupo no Discord onde a gente conversa sobre o waifuísmo. Então, você não está só. Saiba que existe muita gente, não só aqui no Brasil, não só na internet, mas no mundo todo, que sim, sentimos atração afetiva, romântica e temos relacionamentos com personagens 2D. E é uma vivência muito gratificante, pelo menos pra mim. Eu adoro ser waifuísta, eu acho que é algo muito legal e é uma vivência tão válida quanto qualquer outro tipo de relacionamento que seja considerado normal ou padrão pela sociedade. E uma sociedade que está mudando muito rápido e que está, na minha opinião, ficando cada vez mais superficial, principalmente naquilo que diz em relação aos relacionamentos modernos. Por isso, o waifuísmo é um estilo de vida, uma vivência alternativa e até de vanguarda, e que também tem sim o seu espaço nesse mundo e que faz parte de ser humano. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema, e é isso aí. Valeu!